E num primeiro momento nós temos aí uma revolução nacionalista com Yan-Zé, com um controle aí teórico do território nacional da China, mas ainda muito incipiente. Por trás disso tem o Partido Nacionalista querendo formar uma coalizão e o Partido Comunista Chinês tentando formar aí uma liga, um ideal comum na população. E aí continua essa tensão na China, algumas rebeliões ocorrendo e esses dois movimentos partidários. O Partido Comunista, com um grande timoneiro chamado Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, vai sair vencedor disso. Ele faz uma grande marcha, unindo a população rural, a população mais humilde, até os centros urbanos de Pequim. Então, desde o interior até Pequim. E aí, em 1949, ele chega a Pequim e assume o poder, criando a República Popular da China. E aí, nesse momento, ele cria a República Popular da China e os nacionalistas, que eram contrários ao Partido Comunista, são expulsos para a ilha de Formosa, também conhecida como Taiwan, lá onde criam a República da China. Então, nesse momento, aparecem aí no mundo duas Chinas distintas. A China da República Popular, ou a China continental, e a China insular, ou a República da China. Então, ocorre essa divisão aí nesse momento. E aí então uma nova dinastia aparece com Mao Tse-tung, uma tentativa de unir o antigo e o novo, a tradição chinesa com uma nova ideologia, a ideologia marxista, e tenta unir esses dois para criar uma identidade westphaliana à China, criar um país chinês, único, por mais que ele tenha ficado para trás no caminho industrial. Ele vai tentar acelerar essa identidade chinesa, de certa forma manter uma soberania e de se desenvolver industrialmente. E aí, dois movimentos de Mao Tse-tung ficam aí marcados, que é o grande salto adiante, que em 58 ele tenta industrializar de forma acelerada a China. Então ele retira riquezas do campo e traz para o meio urbano, para as indústrias, para elas poderem crescer de forma rápida. Isso, por um lado, cria um desenvolvimento nas indústrias, mas, por um outro lado, retira aí recursos básicos da população rural, da população camponesa, que vai a óbito, morre por fome por essa ação. E, no segundo momento, ele retorna ao poder com uma tentativa de formar líderes, e afastar opositores, chamada Revolução Cultural, onde todos tinham lá o seu livro vermelho, como se fosse uma Bíblia chinesa, com todos os dizeres, as sabedorias do próprio Mao Tse-tung. O povo todo tinha que ter, e aí andar com aquele livro, e aprender com esse livro e com a população rural, população do campo. E aí esse processo finda com a morte de Mao Tse-tung em 76, e em 78 assume o poder Deng Xiaoping, e aí modifica um pouco a China até então. Ele faz aí uma abertura econômica, uma abertura ao modo capitalista, uma liberalização da economia com um controle socialista do país. Então temos aí um período em que há um país e dois sistemas, período esse que se estende até hoje. Então ele abre economicamente o país, criando, por exemplo, as zonas de economias especiais no litoral, cidades em que poderia ter investimentos estrangeiros com um controle administrativo do partido, E aí são concessões, formando aí diversas joint ventures, com capitais estrangeiros e participação também do governo. E aí vira um oásis capitalista aqui, Sobretudo porque tem uma mão de obra especializada aí, com uma cultura confuciana, que é altamente produtiva, e um mercado interno de bilhões
de pessoas, né? No caso aí, era milhões aí nessa época, né? E por outro momento também ele provoca uma modernização na China. Ele fala que não é possível um país socialista ser pobre e que nem é possível controlar o pensamento das pessoas. As pessoas têm que ser criativas, têm um pensamento livre, e isso favoreceria um desenvolvimento da nação chinesa. Então libera um pouco, né, esse controle das expressões, né, das pessoas, né? E aí a humanização vai no sentido estratégico, na agricultura, nas tecnologias, nas indústrias e na defesa da China. Então ele provoca uma rápida modernização da China, e isso continua até hoje, né? E então, com o segundo governo, depois de Deng, o Jiang, ele continua a desenvolver essas políticas e a procurar cooperação internacional. E aí, por exemplo, ele vai trazer políticas de desvalorização cambial, para procurar cada vez mais exportar, né? E aí os produtos made in China começam a ganhar o mundo, tá? E aí entramos no século XXI. A China no século XXI, como ela vai se encaminhar? Ela tende aí a seguir esse caminho de desenvolvimento, de cooperação, mas retoma aí um DNA chinês, né? Uma tradição chinesa, confuciana, para a China, que de certo modo foi colocado de lado na Revolução Cultural, né? Ela retoma esse pensamento confuciano, né, a querer uma relação mais harmônica com as pessoas e com as nações do seu entorno, né, a ter um desenvolvimento pacífico com o próximo líder do Partido Comunista, né, o Hu Jintao. Ele vai procurar, então, ter parcerias bilaterais com os outros países, parcerias multilaterais com os países, a, de fato, colocar em prática um pensamento confucionista, né, no mundo, né, a ser essa nação diferente, né, que procurasse uma outra globalização, né. E aí colocam em xeque uma outra questão, né, que é os Estados Unidos com sua política desenvolvimentista, né, e a China começam a ficarem com poderes equivalentes, e isso gera uma percepção de uma nova Guerra Fria. Mas será que seremos capazes de criarmos uma coevolução, né, uma evolução conjunta, né, para uma comunidade pacífica, né, uma comunidade que tenha desenvolvimento pelo Oceano Pacífico, mas que seja, além de tudo, uma comunidade de cooperação, de diálogo, de paz? É esse o desafio da China no mundo atual. E aí a gente pode fazer uma configuração, uma organização territorial da China a partir desse rápido histórico que nós tivemos, né, que é o quê? No litoral está a população aqui mais urbana, né, e aí majoritariamente a população está nesse litoral, onde estão as indústrias, né, serviços, mas concentrados nesse litoral chinês, né, enquanto que aqui no meio da China nós temos aí uma China agrícola, que vai ser aí produtora de diferentes cultivos para alimentar essa grande população, né, de 1 bilhão de pessoas, né? Enquanto que aqui no interior a gente vai ter a China periférica, que vai ser aí a China do Tibete, do Tiananmen, locais pouco povoados, onde tem o deserto de Gobi, né? Tibete com tensões territoriais, né? Que vai ser uma área de mais conflito, onde a China tentou criar políticas de ocupação de pessoas nessas áreas, né? É uma área de tensão na China ainda hoje, né? Então aí a gente tem essas 3 divisões da China que a gente pode fazer. Agora, atualmente também tem alguns detalhes, alguns projetos, né, alguns questionamentos que podem ser colocados na China, né? Um extraordinário projeto, né, que se vale mencionar, é a nova Rota da Seda, né? E aí retomando a primazia da China, mas criando uma união, né, uma integração, melhor dizendo,
entre o sudeste asiático e o centro-leste europeu. Então toda essa extensão criando uma rodovia, ferrovias que interligassem todos esses países, né, nesse meio. E aí facilitando o comércio, troca de produtos, serviços, movimentação de pessoas, né, não só entre a Europa e o leste asiático, né, da China à Europa, Berlim, né, mas também da China até o norte da África, né, e aí, então interligando o norte da África à China, para possibilitar franco desenvolvimento aí de algumas grandes empresas chinesas e de alguns países, né? Então aí podendo ter uma troca cada vez mais harmônica, né? E um desenvolvimento pacífico, como pressupunha o Hu Jintao aí, né? E por um outro lado, com uma crítica mais voltada ao mundo ocidental, será que a China pode vir a ser uma democracia? Né? Fica o questionamento e o exemplo de alguns massacres, né, que colocam em pauta aí os direitos humanos na China. Será que eles são preservados? Né? Qual é a transparência de que as pessoas podem expressar livremente as suas expressões? Né? E o massacre da Praça de Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial, em 89, em 1989, fica evidente que não houve nenhum respeito à livre expressão das pessoas, né? E isso voltou atualmente com a revolta dos guarda-chuvas, em que a população de Hong Kong se rebelou contra medidas do governo chinês, né? Buscando extraditar pessoas por julgamentos fora de Hong Kong, né? E aí, trazendo de novo um modo de agir, né, não liberal como Hong Kong desde a ocupação inglesa se vê, né, e se identifica. Então aí fica essa questão: será que vai viralizar? Teremos revoltas do guarda-chuva por toda a China? Ou vai finalizar por aí e aí a China vai continuar a ter os seus projetos, né, da Rota da Seda até 49, onde temos aí o centenário da Revolução Chinesa? Essas são questões que podem ser, né, discutidas a fundo. Se quiser deixar um comentário abaixo, eu respondo depois. E gostaria de agradecer a atenção. Espero aí ter ajudado. Até a próxima. Valeu!